Olá, que bom estar aqui mais uma vez, que bom poder mais uma vez trazer uma reflexão da Palavra de Deus, que bom poder trazer esse alimento espiritual para cada um de nós. Queria te agradecer, você que está acessando esse vídeo, você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, que você seja bem-vindo e que a Palavra de Deus fale profundamente ao seu coração. E queria fazer alguns pedidos para você. Primeiro, te agradecer por você estar aqui. Assista o vídeo do início ao fim. Não perca um só momento do vídeo. O Senhor vai falar ao seu coração. Mas você possa deixar também um like, o sinalzinho do positivo, se esse conteúdo for agradável para você. Pode deixar também uma mensagem para nós. Muito importante essa interação, sua opinião. E se inscreva no canal. O fato de inscrever-se no canal, você não vai gerar nenhum compromisso, não existe nenhum custo. Simplesmente o fato de você dar um like e se inscrever no canal vai informar a plataforma do YouTube que esse vídeo é relevante. E então a plataforma vai disponibilizar para que muitas pessoas tenham acesso. Então, dê um like, inscreva-se no canal e você pode também multiplicar o link desse vídeo, enviar para outras pessoas, amigos, talvez uma pessoa que você saiba que esteja passando por uma necessidade e precisa ouvir a palavra de Deus. Envie para ele, algum parente, vai ser muito bom. Nesse final de noite de domingo, dia 17 de novembro de 2024, eu queria tratar com você de um texto, talvez conhecido, que vai falar sobre a cura de um homem que tinha um braço ressecado, a mão ressecada, ou, como alguns textos, algumas traduções bíblicas falam, da mão mirrada. Que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 3, o verso 3, e que diz assim: E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Quem disse isso? Jesus. Jesus estava na sinagoga e viu ali aquele homem que tinha uma necessidade, precisava de uma cura, e Jesus fala para ele: olha, levanta-te e vem aqui para o meio. Ou seja, levantar-se quer dizer posicionar-se, quer dizer dispor-se a movimentar-se, e vir para o meio é vir para o centro, porque o próprio Jesus, ele é o centro, o nosso Deus é o centro de tudo e todos. Então, nesse texto, nós vamos entender e aprender sobre a importância, a relevância de nos levantarmos, de se levantar e de estar no meio. Existe um ditado que diz assim, que o cair é do homem e o levantar é de Deus. De fato, a Bíblia, ela sempre revela Deus procurando levantar o homem caído. A segunda coisa que Jesus ordena ao homem é para que ele venha ao meio, não apenas se levante, mas venha para o meio. Quem não está no meio está afastado, pode estar às margens, pode estar no fundo. Jesus convida o homem para o meio. O meio é conhecido como o centro de alguma coisa. Jesus convida o homem para o centro da sua vontade, o centro da sua graça e o centro da sua bênção, porque Jesus é o centro de tudo e todos. Então, no que concerne ao fato da primeira ordem, de levantar-se, Jesus fala para o homem da mão ressecada: olha, levanta-te. O primeiro convite de Jesus para o homem da mão mirrada é levantar-se. Levanta-te. Deus deseja que o homem, não fique prostrado, caído, deitado, mas que o homem esteja de pé. Marcos, no capítulo 5, verso 41, Jesus disse para a filha de Jairo, a menina que havia morrido. Jesus disse: menina, eu te mando, levanta-te. Quem está deitado, quem está prostrado é caso de morte. No caso aqui vamos falar da morte espiritual. A menina, de fato, havia morrido. Mas aqui a gente pode traduzir para os nossos dias como uma morte espiritual. Então não devemos ficar caídos, prostrados, à margem, ou ficar lá para trás, distanciar-nos de Deus. Não, vamos nos levantar, precisamos levantar, ficar de pé,
em condições de movimento e vir para o centro, porque Deus é o próprio centro. O Senhor Jesus é o centro de tudo e todas as coisas. Lá em Lucas capítulo 7, verso 14, Jesus disse ao filho da viúva de Naim, outro que estava morto. Jesus ia chegando na cidade e o enterro do filho da viúva vinha saindo. Houve ali um encontro da morte com a vida. Jesus, movido de compaixão, parou aquele enterro, tocou no caixão e disse para o moço: jovem, eu te mando, levanta-te. Mais uma vez a gente vê aqui que o morto estava prostrado, deitado, e Jesus manda ele se levantar. Então, se por acaso, por algum motivo, você tem caído, está prostrado espiritualmente falando, a voz, a fala, a ordem do Senhor Jesus nessa oportunidade é para que você se levante, se posicione, fique de pé em condições de movimento e venha para o centro. Fique próximo do centro, fique próximo do Senhor Jesus, fique próximo de Deus, porque Ele é o centro de tudo e todos. Lá em Mateus capítulo 9, verso 6, também vai dizer assim: Jesus disse ao paralítico de Cafarnaum: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele recebeu a cura, mas recebeu uma ordem: levanta-te, não fique prostrado. Talvez aquele paralítico não fazia outra coisa até então do que ficar prostrado, mas agora ele teve um encontro com o autor da vida, com o próprio Jesus. E aqueles que têm um encontro com Jesus não podem permanecer sentados, caídos, prostrados, mas têm que estar de pé. Então Jesus deu aquela ordem para o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Em Atos capítulo 9, verso 6, Jesus disse para Paulo, que na época era Saulo, teve aquele encontro com Deus na estrada de Damasco, onde uma luz brilhou mais que o meio-dia, e de dentro dessa luz saiu uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor Deus responde: eu sou aquele a quem tu persegues. Duro é recalcitrar contra os meus aguilhões. Saulo então agora tem aquele encontro com Deus, e o que é que a voz de Deus diz para ele? Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Levanta-te, não fique caído. Ele certamente caiu do cavalo da sua montaria, porque senão não teria essa ordem para se levantar. Mas levanta-te, Saulo, e vai, entra na cidade, vai para um lugar onde te dirão o que você tem que fazer. Então, amigo, ou amado do Senhor Jesus, se você tem caído, está prostrado por alguma tristeza, está desencorajado, desanimado, que o Senhor estenda a sua mão forte e poderosa e te levante, e você de pé possa estar em condições de movimento e vir ao centro, se aproximar do centro que é Jesus. Em Efésios capítulo 5, verso 14, diz assim: está escrito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Veja, aquele que está dormindo espiritualmente, prostrado, caído, é comparado àqueles que estão mortos. E a ordem do Senhor não é outra senão para que se levante. Levante-se, não fique caído, amado. Não sei o que pode ter te feito cair ou o que te derrubou. Que ação foi essa? Mas uma coisa eu sei. Isaías 41:10 diz assim: não temas que eu estou contigo, não te assombres, não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo com a minha destra fiel. A mão de Deus está pronta para nos levantarmos. Claro que precisamos querer estar de pé em condições de movimento para nos aproximarmos do centro, que é Jesus, que é o próprio Deus. Agora a gente precisa pensar um pouco sobre a segunda parte, a segunda ordem, o segundo comando. Primeiro foi para que ele se levantasse, o homem da mão ressecada, ou seca, ou mão mirrada. Levante-se. Precisamos estar de pé.
O segundo convite de Jesus para o homem da mão mirrada foi para que venha para o meio. Ou seja, não fique onde você está, caído, longe, distante de Deus, prostrado à distância do Senhor. Venha para perto, venha para o meio, venha para onde a bênção se encontra, onde a mão do Senhor Jesus vai te alcançar e conceder aquilo que você tanto precisa, aquilo que você tanto necessita. Mas para isso nós precisamos nos posicionar, estarmos de pé, levantarmos para que o Senhor fale conosco. Há um texto que fala, levanta-te e falarei contigo. Nós precisamos estar de pé na presença de Deus, posicionados, porque Ele vai nos estender a sua mão. E a segunda parte da ordem é: venha para o meio, ou seja, não fique longe. Mesmo que você esteja de pé, não se distancie, mas venha para o meio, venha para perto, porque o Senhor Jesus é o centro de tudo e todas as coisas. Segundo convite de Jesus para o homem da mão ressecada ou mirrada é: vem para o meio. Efésios capítulo 2, verso 13 está escrito assim: agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O homem da mão mirrada estava longe, como talvez muitos possam estar hoje nesse momento, longe do Senhor Jesus, longe de Deus. Mas Jesus o convidou para que se aproximasse, para que viesse para o meio. Então que você possa ter esse encorajamento, sair da posição que está agora de caído, prostrado, adormecido espiritualmente, e se levante e venha para o meio, venha para o centro, porque Jesus é o centro de tudo e todos. Marcos, no capítulo 10, verso 46, está escrito que o cego Bartimeu, ele estava sentado à beira do caminho. Porém, após Jesus chamá-lo, ele se levantou de um salto e foi ter com Jesus, e imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus no caminho. Jesus convida o homem a sair das margens do caminho e entrar diretamente no caminho, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então não fique à margem, não fique à distância, não fique prostrado, caído, que isso é uma representação da morte espiritual, mas que você possa crer no Senhor Jesus e se levantar e estar vivo, de pé, em condições de movimento, em condições de se chegar ao meio, ao centro e estar próximo de Deus. Marcos capítulo 10, 46, retrata isso. Bartimeu estava prostrado, talvez por costume. Estava lá na beira do caminho. Quando ele ouviu que Jesus ia passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele foi atendido na sua súplica. E ele: levanta-te. O Senhor deu uma ordem para ele. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus no caminho, pelo caminho. Jesus convida o homem não para ficar às margens do caminho, mas para que venha para o centro, porque ele é o caminho. Jesus convida o homem para o meio, porque ele sempre está no meio. Em Isaías capítulo 12, verso 6, está escrito assim: exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Ele não está atrás, ele não está distante, ele está no meio. Então, precisamos nos achegar ao Senhor. Aí você pode dizer: mas como é que eu faço isso? Simples. Ore a Deus, fale com Deus, chegue próximo de Deus, fala: Senhor, eu estou distante por algum motivo, eu me distanciei do Senhor, eu me afastei do Senhor, eu não estou no caminho, eu estou à beira do caminho, eu estou à margem do caminho, mas eu quero retornar hoje para o caminho, eu quero me aproximar hoje do meio, do centro, eu quero estar no centro da tua vontade, no centro da tua bondade, no centro da tua salvação, porque só o Senhor é vida. Jesus convida o homem para o meio, por quê? Ele sempre está no meio. Em Isaías capítulo 12, verso 6, está escrito assim: exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. No Salmo 46, verso 5, está escrito assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor Jesus está no meio, Ele é o próprio meio, Ele é o centro, Ele é a vida, o autor da vida. Então não devemos nos distanciar do Senhor, não devemos ficar caídos, prostrados, sentados à beira do caminho, numa morte, numa letargia espiritual. Mas precisamos nos levantar, nos posicionarmos
estarmos de pé e em condições de nos movermos ao centro da vontade do Senhor. Por fim, em Mateus capítulo 18, verso 20, Jesus disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O Senhor é o centro, amado. E aqueles que se reúnem em nome do Senhor Jesus têm essa convicção de que Ele está no meio. 1 ou 2, e Ele estará no meio. E Ele nos chama para o meio, ou seja, nos chama para perto da sua presença. Então não fique distante, mais uma vez eu digo, não fique distante. Encoraje-se, tenha coragem, tenha ânimo, deixa o desânimo, deixa a falta de coragem e venha para o centro, venha para o meio, venha para onde Jesus está, para onde está a bênção, para onde está a vida. Levante-se. Mateus capítulo 18, verso 20, Jesus disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Concluindo, Cristo quer ver o homem levantado, de pé, e no meio, perto, próximo dele. O homem de Deus precisa estar no lugar certo. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 7, diz assim: o anjo do Senhor disse a Elias: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então precisamos nos levantar, estar de pé. Posição é o que Deus requer de nós. Ânimo. Estar de pé quer dizer estar disposto, pronto para nos movermos. Para onde? Para o centro, para o meio. O centro é Jesus, o centro é a vida. Deus é a própria vida, o autor da vida. Então não fique prostrado, receba agora a graça, a misericórdia, o poder e o favor do Senhor. E fique de pé, levante-se, se posicione, tome uma decisão de voltar ao centro do caminho, de se aproximar do meio, de se aproximar do Senhor Jesus. Cristo então quer ver o homem sempre de pé, não é? E em Lucas capítulo 21, 36, está escrito assim: Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Jesus quer o homem de pé e no meio. Jesus apareceu no meio deles, no meio dos discípulos. Então que você receba essa palavra nesse início de semana, nesse domingo, 17 de novembro de 2024, o começo de uma nova semana. Que você possa ser encorajado para que nessa semana você possa enfrentar, estar de pé, posicionado, e que venha para o meio, venha para o centro, se aproxime da paz, do amor, da misericórdia, do favor de Deus, porque Jesus é o próprio centro, como diz a canção. Jesus é o centro do nosso viver. Então que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra fale profundamente no seu coração. E se você por algum motivo está caído, ou está sentado à beira do caminho, desanimado, desencorajado, ou talvez esteja já deitado, morto espiritualmente, receba agora o dom da vida, vindo da parte de Deus para você. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e que você possa atender a esse chamado, a essa ordem do Senhor. Levanta-te e venha para o meio. Amém? Eu oro mais uma vez para que Deus abençoe a sua vida, abençoe essa semana, seja uma semana de milagres, uma semana de respostas na sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, enchendo a sua vida de paz, saúde. Que Deus abençoe o seu trabalho e o fruto do seu trabalho. Que haja paz na sua casa, que haja muito amor do Senhor Jesus. Não se esqueça, ao sair, assista até o fim, deixe um like, inscreva-se no canal e multiplique, mande para mais alguém esse vídeo, para que o Senhor Jesus possa alcançá-lo com a sua palavra. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.